Oi, tudo bem? Nós vamos dar início agora ao curso de psicofonia nível avançado e vamos começar com tratar um trauma intrauterino. Eu vou compartilhar com vocês esse tudo de como tratar. Eu tive uma reunião lá lado espiritual essa semana, venho tendo encontros com espíritos e eles me autorizaram a passar esse conhecimento, né? E esse conhecimento, eu não sou dono de todo o conhecimento, o que eu sei a respeito. Então eu vou começar dizendo assim, eu trabalho no espiritismo, tive experiência com isso, o espiritismo não trata isso assim da forma que eu trato, que eu vi, mas por ter participado de vários tratamentos que a pessoa teve esse tratamento espiritual, acabou que os mentores me mostraram. Tive esse tratamento da apometria. A apometria também não ensina direito isso daí. Não estão ainda trabalhando, alguns grupos não estão trabalhando com isso. Mas a espiritualidade sempre quis que eu aprendesse isso porque eu tive experiência na apometria. Porque quando acontecia o tratamento desse tipo na apometria, eles me mostravam. Para poder tratar uma pessoa com trauma intrauterino, né, nós temos que entender como funciona, o que é trauma intrauterino, como funciona tudo isso, como que a pessoa adquire esse trauma. O que é trauma intrauterino? São traumas vividos já dentro da barriga da mãe, né? No útero. São vivências difíceis no útero que o ser ele vive, dolorosas, sabe? E aí isso daí já gera um trauma ali. Primeiro que o feto, né, a criança que está ali, o ser humano que está ali nascendo, ele não tem como se defender. Existe também situações que, sabe, a mãe passa assim por problemas de saúde que compromete um pouco o feto, assim, provoca um início de aborto e a criança ela também se traumatiza com isso ali dentro do útero. Separação, briga de casal, pode acontecer algum acidente. Eu conheço o caso de uma professora de creche que estava grávida, né? Ela já estava no 7º mês. E aí as crianças correndo ali, correndo. Aí ela estava indo num corredor. Aí de repente as crianças apareceram que tinha uma construção correndo assim para cima dela. E ela se assustou, a mãe. Porque ela pensou assim, as crianças vão bater na minha barriga. E ela liberou essa energia ali. E as crianças chegou a encostar na barriga dela, mas não bateu, né? Que as crianças pararam ali, mas pôs a mão assim. Mas ela levou muito susto, ela ficou assustada, que ela começou a tremer, a mãe. Eu vi isso daí, eu presenciei isso aqui. Eu vou falar um pouco a respeito de memórias intrauterinas, tá bom? A gente, para entender como funciona a memória intrauterina, nós vamos estudar como que funciona a memória no ser humano, de um outro ângulo, tá bom? Para se tratar uma pessoa que tem um trauma intrauterino, não é só tratar. Você precisa de entender o processo. E uma das coisas que a gente precisa de entender é como funciona o processo de formação de pensamento de um ser humano. Temos que aprender aqui no plano físico primeiro para depois entender o lado espiritual. Ou entender os lados de outras vidas, de outra reencarnação. Se nós não conseguimos entender como funciona aqui no plano físico, nosso corpo físico, não tem como a gente também ser um ótimo terapeuta, ser um ótimo trabalhador espiritual. Certo? Então vamos lá. Nós vamos agora começar o estudo de processo de formação de pensamento. Eu vou resumir o máximo que eu puder. Existem pessoas que falam, existe memória corporal. Eu vou usar uma outra analogia. Eu vou usar a memória RAM, que registra desde quando nós somos
gerados lá no útero da nossa mãe. Essa memória RAM que nós temos, que eu usei como analogia na memória RAM, estou usando, eu estou passando o que eu aprendi, né? A gente registra tudo, e não só os 5 sentidos. Nós também armazenamos o sentido espiritual, porque o nosso ser, ele registra em várias dimensões ao mesmo tempo. Nós aqui no corpo físico não percebemos as outras dimensões, mas nesse momento, nossa mente, ela registra, a nossa mente espiritual vai registrando. Nesse momento que vocês estão me assistindo aí, você está vendo com seus olhos, está ouvindo com os seus ouvidos de vocês. Então vocês estão usando esses 2 sentidos. Vocês estão sentindo o cheiro daí onde vocês estão. Vocês estão colocando a mão em cima de uma mesa, então vocês estão tendo um tato. Mas não é só isso que a sua memória RAM está registrando. Ela está registrando também as coisas do lado espiritual. Certo? Você está buscando conhecimento, você está vibrando numa frequência. Então ela está registrando esse momento em você, essa alegria. Ela está registrando os mentores que estão perto de você, os espíritos de luz que estão conectados com vocês nesse momento, te auxiliando. Nesse momento que você está assistindo esse vídeo, a sua memória RAM está armazenando essas informações. Se você tiver um vizinho, se você mora num apartamento e seu vizinho em cima, ela está pegando todas as informações do seu vizinho, e também você está salvando agora, nesse momento. Se seu vizinho está ali magoado porque brigou com a esposa, você capta isso, tá registrando na sua memória. Se ele estiver feliz, você está captando. Nós vivemos assim. Inclusive, essas memórias a gente consegue acessar elas às vezes através da hipnose, através de uma regressão. E esse registro, ele é automático. Não é assim, eu não quero registrar mais. Eu não quero saber da vida do outro. É uma coisa que Deus fez assim, funciona assim. Depois que você nasce, ele vai gravando. E só vai registrando, entendeu? No plano físico. Eu tô falando do corpo físico. Porque a gente estamos aqui no corpo físico, mas nós registramos as coisas espirituais também. E uma vez gravada, não dá para deletar. Eu vou apagar, eu vou deletar. Não dá. Ficou gravado. Entendeu? E para finalizar, para não ficar muito grande esse negócio da memória, eu vou usar outra analogia. Essa memória RAM, ela utiliza para poder captar tudo isso, ela utiliza, eu vou usar assim, 3 janelas. Para podermos dar continuidade o que é trauma intrauterino, nós precisamos de entender como funciona a nossa memória, e eu vou explicar mais ou menos. A nossa memória, ela registra tudo. Registra coisas positivas e negativas, só que ela reparte. Ela tem ali os lugares que ela guarda as informações simples, né? Igual uma informação de um telefone, um endereço. Ela tem ali eu vou falar janela que eu li no livro, uma janela que registra ali as coisas terríveis, que são os traumas, né? Então, se ela na primeira janela ali, ela pega com um lápis ali, eu vou usar a analogia que eu vi um professor meu usando, ela só dá uma reladinha no lápis ali, aconteceu isso. No trauma, ela crava o lápis ali e vai rasgando, e a nota rasgando. É forte. E aí, além disso, existe um detalhe, que ela fica acessando essas energias. Certo? Se no trauma ela sentiu medo, muito medo, ela volta e meia tá acessando esse medo. Né? Ela tá dentro do ônibus, aí daqui a pouco ela sente medo do nada. Ela tá andando de carro e começa a sentir medo e começa a achar que tem alguém perseguindo ela. Isso se manifesta assim. Ela pode, nesse trauma, ela pode sentir muita confusão mental, sabe? Ficar aérea. Isso pode depois... Aí depois ela vai acessando isso. E existe os gatilhos para isso. Certo? É lógico que existe o gatilho.
Às vezes a pessoa registra ali naquele momento do trauma na infância, tinha um som rolando lá, vamos supor que a mãe tá grávida, ela vai numa festa de família e tá rolando ali uma música específica de algum gênero, né? E ela tem certo tom ali. Ela tem ali um forró, um toque de violão. E aí depois isso aconteceu quando ela tá na barriga da mãe dela. Então ela, quando tá passando, ela tá no serviço dela, que ela ou escuta numa rádio, ou alguém toca o violão, ou isso aciona, ela acessa esse sofrimento. Se foi medo, ela acessa na hora o medo, aí ela começa a entrar em pânico. Entendeu? E isso é usado também pelos espíritos perseguidores, né? Eles sabem disso, eles entendem sobre isso. Então principalmente se a pessoa for médio, a pessoa acha que tem medo de espírito, muitas delas, e ela tem algum trauma desse. Eles utilizam isso. Eles sabem acionar o gatilho. Então quando você tá eu vou estudar espiritismo, vai. Então ele utiliza desse gatilho para você ficar com medo do espiritismo. Aí você começa a achar: eu tenho medo de espiritismo, eu tenho medo de entidade, como se fala? De entidade trevosa, de tratar entidade trevosa, igual o espiritismo e a apometria trata, encaminha. Eu sinto muito medo, acontecem as coisas comigo. Na realidade, o que acontece é que esse gatilho, ele sabe acionar os espíritos das trevas para que você acesse esse medo, para que você acesse a mania de perseguição. Existem muitos médios que têm mania de perseguição. Isso é trauma. Pode ser trauma intrauterino ou trauma até adquirido depois, certo? E aí os espíritos, esse médio, existem médios psicofônicos, médios videntes que passam por isso. Ele vai tratar alguém e o espírito que está lá já sabe, ele puxa a ficha do médio e fala: ele tem esse trauma aqui, e ele vai usar contra ele, entendeu? Ele vai usar esse trauma. Mas a gente está fora do foco, a gente está um pouco, porque a gente está falando do que é trauma intrauterino. Vocês estão entendendo até aqui o que é trauma intrauterino. A gente está estudando como que funciona a mente da gente, como que a gente, já desde criança, antes da gente ter o trauma, como que a nossa mente funciona. Nossa mente registra a parte light, entendeu? E vai registrando as coisas boas também. Só que as coisas boas não ficam na sessão traumática. Ela fica no banco de memória, com certeza. Mas ela não fica na sessão traumática. Ela acha que ela fica mais na sessão neutral light. As coisas boas, sabe? Traumas intrauterino causado por entidades. Então a criança, ela está ali sendo formada, ela já está conectada ali, o espírito dela no feto que está se formando. Pode ser que ela tenha ali 6, 7 meses, pode ser que ela está perto de nascer. Então ela tem espíritos perseguidores e eles vão e atacam ela no útero da mãe. Não quer dizer que ela está ali no útero, mas ela já está numa forma de criança. E ela passa por um processo traumático, certo? Esses espíritos, eles não veem ela como criança na maioria das vezes. Eles veem ela igual quando elas foram os seus algozes. Então eles não veem uma criança, certo? Então eles vão para cima com tudo e eles vão criar ali uma situação, às vezes ali de indução tenebrosa, e a criança se traumatiza ali no útero da mãe. Agora também eu vou falar de um trauma intrauterino, que é uma coisa que a criança traz de outra vida e que ali no útero começa a se manifestar nela. Existe um caso até que eu participei de uma criança que eu já vi ela adulta, que ela foi um padre muito ruim em outra vida. Ela participou de homicídio, né? E aí quando ela reencarnou agora, ela não é padre, né? Ela já teve no útero, ela já sofreu ataque por esses perseguidores. E antes dela, e também ela além de ataque dos perseguidores, ela recebeu sim. Mas antes também
aquela sensação que ele teve no final da outra vida, de arrependimento, a sensação do envenenamento que ele fazia nas pessoas. Ele sentia ali no útero já, aquele negócio ruim, era muito ruim. Eu sentia a sensação, uma coisa ruim mesmo, terrível, dá a impressão que você vai morrer envenenado, você vai morrer ali, mas só que era só sensação. Então a mãe acabou sendo induzida ali pelos espíritos de luz a ir para um centro espírita, né? Que sempre chega um vizinho e lá eles aplicavam passe neles, e eles, nesses passes, eles diminuía bastante esse sofrimento da criança e da mãe. A mãe também sofria junto, viu? É uma missão da mãe. A mãe é uma missão fantástica, porque ela não precisava de passar por isso. E ali ela recebia passe, então melhorou bastante dentro do centro espírita. Só lembrando, o centro espírita ele não trata assim os encarnados, o trauma intrauterino. Eles só anotam isso daí, eles não praticam o que eu vou ensinar aqui, tá? Isso que me ensinou foi os mentores do centro espírita. E aí eu fui buscando também. Então eu busquei no Google como funciona o trauma. Olha o que eu achei. Quando a pessoa tem um trauma psicológico, vive em constante estado de alerta, sempre atento a possíveis situações de perigo. Isso mesmo sem existir uma justificativa plausível. Ela pode se apresentar de diversas formas. Então não há como prever totalmente como os traumas irão ser refletidos ao longo da vida de uma pessoa afetada. Como tratar um trauma? Agora que vamos começar. Nós já entendemos já todo o processo, agora nós já podemos tratar o trauma, né? Para tratar um trauma, nós temos que ter em mente, eu falo isso com base na minha experiência, que você vai lidar com o espírito. Você vai lidar com espíritos perseguidores, você vai lidar com personalidades perturbadas, que são espíritos também, né? Vão se manifestar. Na hora que você mexer nisso, vai se manifestar, né? Já viu falar do termo colocar a mão em cumbuca? É mais ou menos isso. Colocar a mão no vespeiro. É fundamental. Você vai lidar com assédio. Os espíritos que estão ligados a isso, que estão querendo vingança, ou que estão querendo destruir a outra pessoa, ou espíritos das trevas que estão aproveitando do sofrimento. Na hora que você começar a entrar nessa energia da pessoa, eles vão vir com tudo para cima. Você já tem que saber disso. E quem não trabalha, não é recomendado, certo? Então você tem que saber, você vai mexer com trauma intrauterino, não é só problema psicológico, é problema espiritual, e é espiritual pesado. Coisas, você vai mexer com as trevas, entendeu? Então, tendo dito isso, vamos para o curso. Como tratar um trauma intrauterino? Ressignificar. Nós temos que ressignificar. Mas você vai ressignificar o quê? A pessoa chegou para ser atendida para você, aí você fala, você acha que ela vai falar, eu tenho um trauma intrauterino. Você vai ter que descobrir primeiro. Certo? Então você vai ter que investigar primeiro. Você vai ter que sondar. E depois você vai ressignificar na hora certa. Não é assim, vai vir um fulano aí, eu acho que ele tem o trauma intrauterino, certo? Aí tá, aí a pessoa, ela passou por isso, passou por um trauma desse. No momento que ela passou por um trauma desse, ela acessou uma personalidade de outra vida, de sofrimento. Essa personalidade se manifesta nela. Essa personalidade estava ligada a outras entidades tenebrosas que pertencem ao umbral, à crosta, a camada mais pesada. Isso é uma suposição, mas isso acontece, viu? Aí você fala assim, eu vou acessar esse momento para me tratar, é só acessar. Você vai arrumar para a cabeça. Na hora que se você tiver meios, que aqui não está explicando os meios que existe de acessar. Aí você, eu vou fazer isso e vou acessar esse problema. Vai, eu vou deitar na minha cama e aí eu quero resolver não. Se falar resolver, resolve. Eu quero acessar esse problema.
Aí, pumba, você acessa essas entidades te acham, e é na hora, cara, o pensamento é na hora, elas se conectam, elas não vão querer voltar para lá. E aí você fica pior do que você tava. Um trabalhador, como que ele vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer pode ser um trabalhador espírita, um de apometria. Ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer uma ficha da pessoa, ele vai passar a pessoa num tratamento, que é para tirar a parte grossa, ele não vai falar para a pessoa. Então a pessoa vai vir, vai tomar passe. Na apometria acontece isso também, no centro espírita, na Umbanda. A pessoa toma passe, então tira toda a parte grossa. E ali na apometria leva para o desdobramento. O desdobramento, sempre frequência alta, é sempre com os mentores. Né? Desdobra a pessoa e leva para o hospital, para a colônia de tratamento. A pessoa às vezes nem vê, ela fica ali achando que não aconteceu nada, mas é levada ali. Então são equipes espirituais que levam e tratam. Então eles vão, sabe aquela lama mais grossa do problema? Eles vão limpando. Vão limpando. Quando a pessoa vai passar pelo tratamento, a parte toda mais grossa já saiu. Essas entidades já foram todas tratadas. Principalmente na apometria. Porque na apometria eles focam numa pessoa. Falam, ó, o problema dela eu tenho um problema assim, vamos supor. O meu problema é financeiro. Aí depois lá eles descobriram que o problema era um trauma intrauterino. Vai descobrir, conforme o tratamento. Aí mas ele já vai seguir esse procedimento que eu falei. Quando a pessoa for ser atendida na mesa, esses espíritos, todos que eu falei, personalidades, já foram todos tratados. Os médios ali com os dirigentes na apometria já mergulhou tudo dentro desse problema. Acontece que muitas vezes, por não estudarem o trauma intrauterino, eles não sabem do que estão tratando, mas eles estão usando procedimentos de apometria que existe no tratamento, que acaba contribuindo com o tratamento da pessoa. No centro espírita, que é um pouco diferente, eles não ficam focados ali, eles não recebem uma pessoa ali na desobsessão. Não é assim que funciona no espiritismo. Mas o que acontece? Ela vem ali na entrada, ela passa ela faz o cadastro dela lá tudinho, conversa já com uma pessoa bem entendida. Ela vai tomando os passos, fazer o tratamento de passe, né? Fluidifica a água. E aí depois que ela vai embora, os membros do centro se reúnem e fazem uma desobsessão, onde utilizam os médios. Eles não ficam falando, vamos tratar fulano. Eles deixam para os mentores escolher. E ali a espiritualidade trabalha ali um pouco com eles ali, porque é muita gente que recebe também, e não é um trabalho focado, né? Então eles pegam ali o que dá para fazer, mas de noite eles levam esses médios dos centros espíritas inconscientemente, muitos deles nem sabem. E ali também nas vibrações do centro espírita eles recolhem ectoplasma e outras energias. É recolhido ali e distribuído para o trabalho. E aí um tratamento desse, a longo prazo, no centro espírita, funciona também. Só que a pessoa do centro espírita não vai saber do que foi trabalhado, só alguns membros que são passados pelos espíritos. Inclusive eu já fui passado muitos. E eu tenho certeza que muita gente, eles passam para muitos membros do centro. Acontece que um tem um sonho, aí não fala, foi só um sonho. Isso não tem nada a ver com espiritismo. Esse negócio de trauma intrauterino não tem no livro dos médios, não tem no livro dos espíritos. Isso aí não. Eu tive o sonho, isso é perturbação. Eu não vou ver isso aí não. Então é assim que funciona. Mas eu nunca desvalorizei nada. Tudo que vem para mim eu estudo, passo pelo crivo da razão. Por isso que eu consegui aprender mais a respeito das coisas dentro do espiritismo e dentro da apometria. O melhor ensinamento são os mentores, gente. E eles dentro do centro espírita, dentro da apometria, eles passam para você. A gente é cheio de tabu e os mentores falam, é assim que funciona. Bom, ressignificar dentro do conceito do Lacerda. Eu tirei do livro dele e isso eu já pratiquei, que eu pratico a apometria. Eu vou ensinar essa técnica para vocês. Eu vou explicar como que faz. E também vou explicar também como que faz dentro de uma TVP, mais ou menos. Só lembrando que eu estou acompanhado com o meu mentor aqui, que eu estive hoje também em reunião, mas essa semana eles me levaram em reunião e eles querem que eu passe isso daqui,
porque eles falaram que esse tipo de tratamento está sendo utilizado muito por pessoas que cobram, e então não é todo mundo que está tendo acesso. E tem muita gente com esses problemas, e é muita mesmo. E elas não vão ter acesso porque não tem dinheiro. Então eu vou passar esse conhecimento aqui para que esses espíritos de luz eles levem esse vídeo para aquelas pessoas que trabalham de graça, né, de apometria, como se fala, de centro espírita, que estão querendo aprender, igual eu sou um espírito e estou aprendendo essas coisas. Existe um monte. E para que eles consigam ficar aptos a trabalhar. Os mentores me passaram que as pessoas que estão buscando esse conhecimento, não é só por causa do meu canal. Existem milhares de espíritas procurando isso, só não estão falando dentro do centro. Elas vão ser levadas, já estão sendo levadas para as escolas nas colônias, para aprender isso na prática. Estão sendo levadas, depois que aprende, a trabalhar num astral grosso, num umbral grosso. É lógico, amparada pela equipe espiritual. Muitas delas só estão trazendo para o plano físico fragmentos desse processo. E acham que é sonho. Na realidade, elas estão lá praticando o que aprendeu. E depois que elas começarem a estudar aqui no plano físico, igual principalmente esse vídeo também, ela vai começar a lembrar, entendeu? Desse ensinamento do lado espiritual. E também vai começar a praticar. Dentro de um centro espírita, não adianta você querer mudar um grupo de espírita. É perca de tempo. Em vez de você ficar perdendo tempo tentando que as pessoas aceitem, você faça mentalmente, certo? Você está sentado lá, chegou uma pessoa que você sabe que é isso, ou alguém falou, eu vi isso. Você não vai falar pro pessoal assim que se eles não aceitam, vamos fazer um tratamento que eu vou ensinar aqui. Vocês fazem mentalmente, vocês colocam o mentor na frente e fazem para vocês verem o resultado, tá bom? E se vocês tiverem tempo de fazer, se for na hora do passe, não dá tempo. Dentro de um centro espírita é muito rápido o passe. Primeira coisa que você tem que fazer com um consulente, que você já desconfia que ele tem o trauma, né? O trauma intrauterino. Você precisa de anotar os sentimentos negativos dele. Pega uma folha e anota ali. Vai perguntando para ele qual são a sensação que ele sente. Sente medo, sente dor, e vai anotando. E vai registrando. Depois você tenta buscar com o consulente a origem. Se ele lembra quando começou isso. Se ele consegue recordar. E geralmente eles vão lembrando. Eu sinto isso há um ano, eu sinto isso. Aí você vai ver se é um trauma intrauterino. Você vai começar a desconfiar, ele não vai conseguir entender. Falar, desde quando eu me entendo como gente, eu sinto isso. E para cada sentimento negativo que ele tiver, você já escreva um positivo que você vai querer que ele mude a frequência, né? Então você já... eu sinto muito medo quando estou dirigindo. Você coloca, quando você estiver dirigindo, faça uma oração antes de sair de casa. Quando você sentir medo, busque o seu mentor, faça prece. Então agora nós vamos começar com o primeiro tratamento. Essa técnica que eu vou usar, que é do Lacerda, ela não é só desencarnados incorporado no encarnado. Eu utilizei ela já encarnado mesmo. A pessoa acessou ali conversando comigo aquele momento ruim e eu usei essa técnica, certo? Qual que é o objetivo dessa técnica que eu vou explicar aqui? É você tirar a pessoa acessa ali aquele momento ruim, né? Aquela sensação ruim e tudo. Você aplica ali essa técnica nela para ela acessar um momento bom. Na hora que ela acessa um momento bom, a vibração dela muda, o sorriso. Você que é médico, você sente o ambiente mudar. E aí você ativa aquilo nela. Então toda vez que ela conversar e for entrar nessa sensação ruim, ela vai automaticamente acessar a sensação boa. Então ela não vai ficar ressonando com aquilo. Uma das técnicas. E é o que eu vou explicar aqui agora. Você vai colocar as duas mãos espalmadas sobre o crânio
da pessoa que tem que ser feita a técnica, na nuca. A parte de trás dela. Então essa aqui é a mão direita minha e essa aqui é a esquerda. Então você vai fazer assim, ó. Pulsar. Na hora que você pulsar, você mentaliza o pulso adentrando. Uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Entendeu? Esses pulsos não tem que ser só o som com o dedo. Você tem que usar a parte mental, que é usar a energia mental. Então você usina, você coloca a mão. Não tenha pressa, não fique agoniado. E você mentaliza a usina, ó. Nessa puxada eu puxei a energia de Deus para o centro da minha cabeça. Usinei ela, aí você começa. Cada som desse você libera o pulso dentro da pessoa, na cabeça da pessoa. Isso, na hora que a pessoa tá num momento ruim, ela lembrou, ela tá conversando com você. Eu fico com mania de perseguição dentro do carro. Aí como que é isso? Aí que a pessoa, você viu que ela acessou, ou você sentiu a vibração, ou você observou que ela fica agitada, aí você espera um pouco, aí você vai e aplica esse passe. Na hora, ela dá um salto. Aí você, para ajudar, você fala assim, depois que você chegar no 7. Antes de chegar no 7, perdão, você fala assim, quando eu chegar no 7, você vai lembrar, com a pessoa acordada ali, você vai lembrar de um momento bom que você teve dentro do carro. Como que foi gostoso. Você já teve um momento bom e você vai lembrar. Você nunca saiu com sua família, com seus pais dentro de um carro, você vai lembrar. Eu tive problema, eu tenho raiva, quando chega fulano, sabe? Então eu tenho raiva do meu pai. Então você vai, aí antes de você fazer, você faz, então tá. Ela cessou daquele momento ruim de raiva, você vai lembrar um momento bom que você teve com seu pai, que você teve. Você teve um momento bom. E você faz isso devagar, não precisa ser rápido igual eu faço. 1, 2, até 7. Eu vou colocar o desenho para vocês aí do Lacerda, que eu tirei do livro dele, do Lacerda. E aí, a pessoa dá um salto, cara. Quando é uma pessoa física, às vezes ela não entra em transe, então ela só vai ficar assim, você vai sentir a vibração. Se você não sentir, você pergunta para ela como que você está se sentindo. Ela fala, eu tô um pouco melhor, então quer dizer que ela já está acessando. E aí, o resultado de uma pessoa que não reflete muito você não sente a mediunidade dela, ela também não é médio, ela também não acessou direito, você vai ver depois. Você vai perguntar depois, como que está seu relacionamento com seu pai? Você vê, a pessoa fala, nossa, mudou. Às vezes a pessoa nem sabe que foi por causa do seu tratamento. Ela começa a falar, tá do mesmo jeito. Aí você vai perguntando, você vai vendo que mudou. Porque você anotou tudo. Você anotou como que ela tratava o pai dela, como que o pai dela chegava, isso. O meu problema era no carro. Não mudou nada, não. Aí daqui a pouco ela tá falando, mas eu peguei o carro e fui para São Paulo. Você fazia isso antes? Não fazia, não. Eu tinha medo, eu fui essa semana, diminuiu a mania de perseguição, já tem uma semana que eu vou e não tem. Então você sabe dessa forma, entendeu? Às vezes assim, na hora que você está fazendo, parece que você não fez nada na pessoa encarnada. Eu tive já essa experiência. E todo esse processo que eu acabei de falar aqui, você faz em médios incorporado, certo? Eu sou médio incorporado, ou você é dirigente, o médio incorporou, um espírito um espírito que tem ódio da outra, tenho muito ódio dessa mulher, que não sei o que, ou então você percebeu que ele é um perseguidor, aí você fala assim, ó, primeiro, você fala, vamos acessar esse momento que você, com a mão na nuca dele, esse momento que você começou tudo isso. Se ele não for, você pulsa 7 vezes, mas ainda sem despolarizar. Vamos acessar. Quando chegar no 7, acessando, 2, acessa. Chegou aí, você fica de olho no médico. Você vai ver o jeito dele, ele vai mudar. Se você tiver mediunidade como dirigente, você vai sentir também, lógico. Aí, ou o seu grupo vai se manifestar, alguém vai se mexer, vai perceber que a energia tá... Aí ele acessou, aí você fala agora, aí você despolariza. Você fala, agora nós vamos... Você já teve um momento bom também.
com essa pessoa. Nós vamos agora para lá. Despolarizando esse momento ruim. Aí você faz, aí despolarizou, a pessoa dá um salto. Se ela não for, você vai de novo, despolarizando e acessando um momento bom que você teve com ela. Faz de novo, entendeu? Devagar, não precisa de ser correndo. Você está tratando uma pessoa, você não precisa de tratar correndo. Trata devagar. O que importa é ter resultado. Resultado bom para você e para ela. Você vai aprender coisa nova, você vai ver, vai sentir as energias. E isso está mais dentro do animismo, da faculdade anímica, né? São energias aí animal, como diz o Mesmer, né? Que é o magnetismo humano também. Então tá aí a primeira técnica, que é a técnica de despolarização dos estímulos da memória, tá bom? Bom, tratar traumas intrauterino com regressão, certo? Dentro do espiritismo, nem se estuda direito isso, muita gente. Isso não se acontece partindo dos encarnados. Isso acontece partindo dos espíritos desencarnados. E a prova disso, para quem não entendeu isso ainda, é quando a pessoa entra num estado alterado, certo? O que acontece? Uma pessoa que está passando por esse problema e ela chega na hora de receber a cura, e ela vai no centro espírita, e ela precisa daquele processo, que é o de regressão, os espíritos de luz sabem disso, então eles fazem ela ficar. Então a pessoa está ali, então não passa, ela entra num estado alterado. Aí, como o centro espírita não estuda isso, esse não é meu foco, mas eu preciso de falar. Então ele vai ficar, abre o olho ali, abre o olho, abre o olho. Ele não sabe os sintomas de uma pessoa que está num estado já desse, já que está... Aí o que acontece? A própria espiritualidade faz a regressão e utiliza ali as energias ali, mesmo ali as pessoas desesperadas, a espiritualidade de luz usa e faz os procedimentos, certo? Quantas vezes eu não tive dentro de câmera de passe em centro espírita e a pessoa ficou no estado alterado, meu mentor falando, nós estamos fazendo regressão nela. E aquele pessoal desesperado, mandando a pessoa abrir o olho e não sabia o que fazer, certo? Tive experiência de conduzir, né? Você passa a ser um facilitador de regressão à vida passada. Então os mentores vai criando essa situação. Não é a gente que provoca, que faz a pessoa entrar em regressão. É a espiritualidade. Aí você vai, percebe, né? E conduz. Existe os procedimentos. Você tem que primeiro se conectar com a pessoa, certo? Quando a pessoa que faz regressão, ela já faz isso, já, né? Ela começa a fazer a ficha, ela já tem ali um contato energético com a pessoa. Mas aí, se isso acontece dentro de uma situação que você não teve o contato, você tem que fazer o contato. Você tem que pegar na pessoa e perguntar se ela está te ouvindo, né? Ali você já está formalizando alguns contatos. Então vamos lá, para o que tem que ser feito, né? A partir daí, certo? Você está no seu trabalho espiritual, aí o consulente tá com os olhos fechados, você fala com ele e não te responde. Não entre em pânico. Você está num ambiente protegido, espiritual. Tá tudo sob controle. Quem está no controle são os mentores. Então você vai falar o nome da pessoa, você está me ouvindo? Se estiver me ouvindo, mexa um dedo. E observe o dedo. Geralmente, se ela te ouvir, ela vai tentar mexer o dedo. Às vezes ela não vai conseguir, mas isso não quer dizer que ela não esteja te ouvindo. Aí você tem que continuar. Falar, ó, você vai relar nela. Falar assim, né? Pra ela sentir sua energia, né? E você se conectar com ela. Às vezes nem precisa de relar. Aí você fala assim, eu vou liberar os seus dedos da sua mão para você poder conversar comigo com os seus dedos. Liberando os seus dedos, eu vou conectar um fiozinho da onde você tá até o seu dedo para você mexer o seu dedo físico. Conectando esse fiozinho no 1, 2, 3. Agora eu vou perguntar de novo. Se você estiver me ouvindo, mexa o dedinho uma vez. Aí ela vai fazer assim, ó. Ou ela vai tentar mexer. É fatal. Aí você fala, tudo bem, já ouvi que sim, que você está me ouvindo.
E ela vai estar lá com os olhos fechados. Outra coisa que você tem que olhar quando ela estiver com os olhos fechados, que você tocou nela, ela não abre os olhos, você pega com os dois dedos assim, ó, e faz assim, ó. Olha aqui, meus olhos estão abertos. Uma pessoa que está num estado alterado, os olhos dela não ficam assim. Ou ele fica branco, ou ele fica bem para cima, quase a maior parte branca para baixo. A pessoa está dormindo. Quer dizer, o cérebro físico ele deu uma desligada. Você entendeu? Aí você vai ter que fazer a conexão. Então tá, aí você mexeu o dedinho, né? Já tem um sim. Aí você vai falar, olha, toda pergunta que eu te fizer, você vai mexer o dedinho, um para sim e dois para não. Aí você vai falar, você está com medo? Você está num lugar... Perdão, você está num lugar... Você está se sentindo seguro ou segura? Tá, partindo daí, você já tem controle da situação. Aí você vai perguntar para a pessoa se onde ela está, como que é. Ela vai falar, aqui tá cheio de neblina, estou num lugar perigoso. Geralmente, que a pessoa fala, eu estou num lugar muito escuro. E esses lugares... a nossa mente, quando entra nessa frequência, nesse plano, a gente fica com muito medo. Eu costumo até de usar como analogia a árvore do desejo, sabe? Ali tudo que você pensar acontece, você materializa as coisas ali. Você forma ali, é moldável. Então, se a pessoa ela tiver com medo de espírito, ela vai começar a ver espírito. Se ela fizer não, você vai ter que deixar ela segura. Você vai falar, primeiro a gente vai deixar você seguro para você sair daí a hora que for preciso, tá bom? Então, nós vamos envolver você numa esfera de luz. Essa esfera é espelhada por fora, você vai ficar invisível, ninguém vai te ver aí. E aí você mentaliza, você não precisa saber onde ela tá, uma esfera de luz. Aí você fala, projetando a esfera de luz na fulana de tal ou no ciclano de tal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí você vai tornar a falar com ela. Você está se sentindo seguro agora? Aí se ela responder não, aí você vai continuando, conversando com ela só com o dedinho. Depois que ela estiver segura, você formalizar a segurança dela, você vai falar para ela, agora eu vou ligar um fiozinho de você aí em toda a sua garganta e sua boca para você poder falar comigo aqui. Aí você vai uma vez, mentalizando esse fiozinho vindo da garganta espiritual dela até a garganta física. Aí você conta, ligando, 1, 2, 3. Ativando, 1, 2, 3. Liberando a fulano ou beltrano para poder falar. Pode falar no 1, 2, 3. Falando. E você repete quantas vezes até ela conseguir falar. Se ela não conseguir, você continua com o dedinho. A partir daí, ela vai começar a falar, mesmo estando em estado alterado. Se você estiver desconfiado que o médium está te enganando, você pode olhar os olhos. Porque um médium que está tentando te enganar, que o cérebro físico dele não está no estado alterado, você vai ver pelos olhos. Certo? Outra coisa que você começa a perceber quando a pessoa começa a entrar nesse estado, ela começa a ficar mexendo assim, ó, o olho. É um sintoma que o cérebro físico está se desligando. Certo? Você não vai criar essa situação na pessoa. Eu estou falando numa situação onde a pessoa fica automaticamente. Bom, a partir daí, agora você tem que fazer o consulente, né, a partir desse ponto, a achar o seu eu superior. E isso não é difícil, eu vou explicar como. Você vai pedir para ele começar a andar. Você vai procurar o seu eu superior. Agora, você vai procurar o seu eu superior agora. Você vai começar a andar. Pode escolher qualquer lado e comece a andar. Agora você está protegido, envolvido na luz. Ninguém está te vendo que você está invisível. Então você vai começar a andar. Escolhe aí uma direção e começa a andar. E pulsa 7 vezes. Aí você dá um tempo. Quando ela achar o eu superior, ela vai sorrir. A vibração do lugar muda. O semblante da pessoa muda. Ela vai sorrir.
Aí você achou o eu superior, aí fala para ela assim, abraça seu eu superior agora, que ele vai daqui para frente conduzir tudo na sua vida, vai te ajudar a você evoluir, vai te ajudar a você a superar todas as suas dificuldades, tanto as das vidas passadas como as dessa reencarnação, dessa vida. Aí dá um tempinho para a pessoa viver aquele momento. Então ali, naquele momento que ela está guardada pelo eu superior, né, que é uma fonte de energia também, na minha opinião, é uma fonte de conhecimento, você vai aproveitar isso a favor dela para poder resolver o trauma intrauterino. Aí você vai chegar nessa pessoa, né, seja ela homem ou mulher, e vai falar, agora nós vamos acessar o problema seu, aonde ele começou. Então, você não sabe onde que é o problema, se é intrauterino. Vocês lembram que eu estava dizendo que a pessoa entrou num estado dentro de um centro espírita? Eu já tive essa experiência, eu não estou falando isso porque eu acho. Né? Aí você está conduzindo, resolvendo o problema junto com os seus mentores. Você não sabe se é um problema intrauterino, aí mas você vai falar. Agora você pede para o seu eu superior te levar onde tudo começou. E aí nessa suposição minha, o problema foi em trauma dentro do útero da mãe. Então ela vai acessar. Aí a energia dela vai mudar ali, porque ela acessou energia ruim, é normal. Você precisa desse procedimento, é uma cirurgia. É um negócio cirúrgico, na minha opinião. Então ela vai fazer caretas, caras e bocas. Ela precisa de estar sentada, né? Porque ela pode querer levantar e se machucar. Então você precisa de deixar ela sentada ou deitada, é melhor deitada. Às vezes a pessoa começa a correr com as pernas, sabe? Sai correndo nesse momento, sai correndo. E aí você tem que também deixar, aplicar passe. Porque nesse momento que ela começa a correr ali, deitada, por isso que tem que estar deitada, né? A porta fechada, tudo. Ela tem que... ela está soltando aquela energia represada, sabe? O eu superior já está ajudando ela a se libertar daquela energia, a transmutar essa energia. Então, também acontece da seguinte forma. Quando ela começa a fazer careta, você pega, né, fazer caras e bocas, o eu superior deixa você conduzir. Então você pega e já percebe isso, que ela está sofrendo ali naquele sofrimento. Você não tem que deixar ela ficar sofrendo, ela vai acessar um lugar ruim. Então você manda paralisar, sabe? Ela cessou aquele sofrimento, você paralisa. Você paralisa. Fala paralisando, aí você pulsa 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paralisando, repete até ela mudar a fisionomia. Ela vai mudar a fisionomia. Aí você parte daí agora. Você fala, agora o seu eu superior vai resolver esse problema com você. Quando eu chegar até 3. 1, seu eu superior já está te conduzindo. 2, 3. E veja a reação. Certo? Agora, outra coisa que você pode fazer para chegar até aí, quando você, partindo do momento que você paralisou, aí você fala para ela assim, o que o seu eu superior quer que eu faça? Certo? Quando uma pessoa que é terapeuta, geralmente ela conhece técnicas de cromoterapia, de apometria, né? Aí ele vai te dizer, utilize despolarização da memória. Quem vai te dizer é o próprio consulente. Ele quer que você limpa, então é cromoterapia mental. Então você começa a projetar cor ali. Eu vou começar com prata. Se você sentiu que você projetou prata, não fez efeito, você pergunta. Fala assim, qual cor que seu eu superior está pedindo para eu fazer essa limpeza? Ele vai falar a primeira. Geralmente geralmente não. Começa com uma cor, mas usa cores misturadas, né? O prata junto com laranja, o verde limão.
e depois o rosa para poder reconstituir tudo aquilo ali. Aí você diz a cor. Vamos projetar o limão, o verde limão, e vamos esterilizar tudo. 1, 2, 3, esterilizando. Ou conta até 7 se você sentir. Ou vai falando assim, ó. Já vai pulsando. Mas vai pulsando também, não só com o dedo. Vai pulsando com, igual eu expliquei como que se pulsa a energia. Vamos esterilizar com verde limão. E vai mentalizando e pulsando. Certo? Ou você pode só falar e já fazer efeito. Eu vou projetar um verde limão e você projeta mentalmente. Aí você já fala, agora vamos reconstituir tudo com rosa vindo do coração de Jesus Cristo. E vai pulsando, do jeito que eu falei, ou 7 pulsos, ou 3 pulsos, você escolhe. Aí siga um padrão para você ter uma base. Nesse momento que você está fazendo isso, tudo isso que eu falei já com as cores, você já está resignificando. Me perdi a palavra aqui, mas você sabe, né? Você já está refazendo a história da pessoa. Então, quando a pessoa acessa, vale-me Deus, São Pedro. Brincadeira. É aí que, se o tratamento não for sério, não for um terapeuta sério, não for um grupo, ou de apometria, né? Seja ele um bandista ou de fundamentos espírita kardecista, ou até de outra, que a apometria também é feita tem gente do Candomblé que pratica apometria, né? Tem que ser dito. Se não tiver um pessoal desse, se for um aventureiro ou uma aventureira, é nesse momento que as entidades vêm. Entendeu? Você está dentro da sala com a pessoa mergulhada ali na energia dela. Se aquilo tiver espírito ligado naquilo, na hora ele vem. Se for a magia negra que fizeram para a pessoa, certo? Sei lá, às vezes não é trauma intrauterino, é um outro trauma, mas está ligado a alguma magia negra. Todos os espíritos daquela falange que participou daquela magia negra, eles sabem que você está mexendo naquela energia. E eles vão vir. E eles vão vir sabendo que você já não está preparado e vão usar essa energia contra você. Então aí onde a pessoa fica doente, certo? Entra em depressão, pode entrar em depressão, pode ficar doente. Porque existe espírito que reencarnou aí, que vem com esse conhecimento de outras vidas. Salve essas exceções, certo? Esses espíritos vão saber lidar com isso. E uma pessoa que trabalha sozinho, na realidade encarnada, né? Ela não trabalha sozinho. Né? Um terapeuta, ele sempre tem a equipe espiritual dele, ninguém é bobo. Seja ele de qual religião for, ele vai ter ali a equipe dele espiritual, os mentores, eu chamo de mentores. Pode ser Exu, pode ser guardião, pode ser médico, pode ser um caboclo. Dentro do espiritismo é mentor europeu. Vai ter, nunca vai ficar sozinho. Então quando esses espíritos virem, ele já sabe tratar. Mas todo mundo costuma fazer uma limpeza antes. Não já vai direto para terapia. Faz uma limpeza antes, recebe a pessoa a primeira vez, dá passe, limpa e às vezes faz até mais do que 3 vezes. Para depois entrar com esses procedimentos. Certo? Porque esses procedimentos também, além de acontecer naturalmente no centro, ele pode ser provocado. Certo? Um terapeuta, ele provoca uma regressão. Ela pode ser provocada por indução, né? Eu vou ser bem mais simples. Ela pode ser provocada por hipnose ou por relaxamento. Né? Eu prefiro por relaxamento, interferir o menos possível, que é para ajudar a pessoa e a pessoa a ter resultado. Hipnose eu entendo pouco, mas eu entendo um pouquinho porque os meus mentores me ensinaram. Então, quando você acessar o problema da pessoa, falar o eu superior, peço que ele te leve até onde tudo começou, você tem que questionar o consulente, o consulente, né? Você vai ter que perguntar para ele. Quando ele acessou o problema, se ele estiver muito agoniado, você me paralisa. Paralisando essa situação no 3. 2, 3. A pessoa fica paralisada.
Aí você volta para trás, voltando um pouquinho para trás antes do sofrimento. Aí a pessoa que tava lá assim, você vai ver que ela vai ficar tranquila. Ou seja, ela não tá naquela sensação horrível. Aí você vai, antes de dar, tá paralisado. Lá para ela paralisa na hora, como se fosse um filme. Eu já tive nessa situação e já fiz isso em outras pessoas. Aí você fala para ela assim, porque você tem que entender o que está acontecendo com você, que é o facilitador da regressão. Então você vai ter que entender se ela está vivenciando aquilo em terceira pessoa ou se ela está vivenciando aquilo como que se fosse tivesse acontecendo ali com ela. Ela estivesse mergulhada naquilo. Ela vai estar mergulhada de todo jeito. Então, você tem que buscar mais informação a partir daí, com tudo paralisado. Se ela está vivenciando aquilo ali, como se estivesse acontecendo com ela, né, se fosse ela criança naquele momento, ou se ela está lá com um adulto, observando acontecer com uma criança. E às vezes, ela vê como se estivesse assistindo um filme numa tela, né? Ela pode estar vendo um cinema, vendo a televisão dela ou vendo pelo celular. E eu já tive em situação que a pessoa está olhando por uma janela. Ela está sentada numa sala e ela olha pela janela e está vendo a janela aberta e passando lá como se tivesse um mundo lá fora. Você entendeu? Aí ainda você não mergulhou. Certo? Isso daí existe várias técnicas. Você pode pedir para a pessoa pular pela janela ou entrar dentro da tela, mas isso daí é quando a gente está a gente que está conduzindo. Mas como é você deixou que é o melhor para fazer o eu superior da pessoa, então ele quis que ela ficasse naquela situação. Então eu vou falar da primeira situação que ela vivenciando, como se tivesse ela criança. Eu vou explicar o procedimento e também vou explicar logo depois como que ela fosse tipo vendo ela como criança, né? Ela observando ela criança vivenciando aquilo, certo? Vou explicar nessas duas situações. A volta da pessoa, ela mesma vivenciando a vida dela como se fosse ela criança. Que você paralisou aquele momento traumático e voltou um pouco para trás. Você paralisando, 1, 2, 3. Voltando um pouquinho, 1, 2, 3. Agora, fulano, tá lá paralisado. Seu eu superior junto com você vai resignificar tudo. Eu vou apertar o play e você e ele. Apertando o play ou continuando, alguma coisa assim. Apertando o play, 1, 2, 3. E você vai deixando a pessoa. Porque ela vai estar com o mentor dela ali. Ela vai estar com o eu superior na realidade, né? E ele vai estar refazendo a história ali. Ele vai estar queimando aquelas energias ruins. Desrepresando aquela lama que ele represou durante a vida dele toda, desde o útero. E limpando. Aí, depois que ele tiver feito isso, você vai chegar e perguntar, o seu eu superior já terminou? Se ele falar que não, você vai esperar. Espera mais um pouco, quando der vontade, você pergunta, seu eu superior terminou? Sim. Entendeu? A diferença tá aí. Bom, eu já expliquei a situação dela vendo como ela fosse a criança ali, né? Ela mergulhada ali. Agora eu vou explicar o tratamento dela observando uma criança, né? Ela de longe observando, de longe ou de lado. E a criança passando por aquele trauma, né? Uterino. Isso serve para todos os traumas. Então vamos lá. Então quando o mentor ele acessou o problema da criança, né? Por mais que ela esteja também de longe assistindo a criança ali, que é ela vendo ela criança, vai parecer para ela que ela voltou no tempo. Eu já tive nessa situação, eu falo com propriedade. E já fiz pessoas
acreditarem nessa situação. Ela vai achar que voltou no tempo. É fatal. Ela acredita, fala, eu voltei no tempo, certo? E aí, mas ela só acessou essa memória, só que acessou de uma forma diferente, que existe vários ângulos das coisas, né? Aí, então ela estando ali, na hora que a criança começar a sofrer, ela também vai sofrer. Então você paralisa. Paralisando, ela também paralisa. Certo? Ó, você está olhando para o corpo físico da pessoa, na hora que o eu superior leva ela para o problema lá no útero, ela já começa a ficar, ela dá sinais que está torturante. Então você paralisando, ela para. Aí você vai voltando um pouquinho antes dessa situação, desse problema. 1, 2, 3. Aí ela tava assim, ó. Vamos supor assim, ó. Aí ela já... Você vê no encarnado a sensação. Não precisa nem dele falar. Então você sabe que está paralisado. Ele está em terceira pessoa. Não sei se é a terceira pessoa que se diz. Ele está olhando ali, ele criança, paralisado. Está tudo paralisado, igual um filme. Aí você fala, né? Faz o mesmo procedimento. Então você vai chegar e vai falar. O seu eu superior vai conduzir, vai resignificar daqui para frente. Com todo esse processo que você vai passar. E eu vou desparalisar e o eu superior vai com você resignificando tudo. Quando eu chegar no 3, vou apertar o play ou vou dar início, o que está paralisado, e o seu eu superior vai resignificar. 1, 2, 3. E aí você vai observando o seu consulente. E conselho, aplicando passe nas cores que você vir. Isso você faz mentalmente, junto com o eu superior dele. Sabe, nessa hora a gente pode usar o rosa vindo de Maria, que o rosa ele cura. O rosa vindo do coração de Jesus Cristo, entrando na sua cabeça e saindo pelas palmas da mão. Você vai aí você continua com a pessoa, com a mão, e depois você fala, né? Quando você terminar, quando o seu eu superior terminar, você me avisa. Você diz que terminou, tá bom? E aí você continua projetando rosa. Aí vai chegar um momento que ele vai falar, já acabou. Aí você vai chegar para ele e vai falar assim, consulente X, que está vendo você mesmo quando criança. Eu estou lá me vendo como criança, né, no tratamento, no útero da minha mãe. Então o Ângelo de agora vai dizer para o Ângelo criança que tudo isso é só uma fase e que ele vai superar tudo isso e que ele vai nascer, ele vai nascer na família que vai amar ele, né? Se a família não amou, já sabe que não amou, ele vai nascer, ele vai superar tudo. E isso vai virar uma experiência, não mais um problema na sua vida. Aí você fala, repete o Ângelo de agora, repete pro Ângelo criança. Aí ele repete isso que você falou. Aí já está resignificando já. Aí você fala, agora você vai falar, continua falando com o Ângelo. Fala para ele que você vai ficar jovem, que você vai perdoar o seu pai, porque já houve o perdão, né? Que fez isso. Ou você vai perdoar sua mãe. Se for só um trauma, igual o que eu citei da criança que correu e pegou na barriga da professora, você vai superar isso e você vai virar jovem, vai estudar, você vai se formar adulto, você vai ter tal profissão, que você já vai ter que ter a profissão da pessoa ali, né? E você vai viver feliz. Isso não vai te interferir na sua vida porque você superou. E manda ele dizer pro Ângelo, porque ele vai achar ali, ele tá numa viagem do tempo. Aí você vai dizer pro Ângelo de agora, você lembra, Ângelo, os momentos bons, você vai acessar o seu momento bom que você teve. Vamos supor se o problema dele foi com a mãe, se foi identificado no útero, que foi com a mãe que não queria criança, ou foi com o pai que não quis. Vai, vamos com o pai. Mas você teve momentos bons com seu pai.
largou da sua mãe, não te viu mais, mas você já teve. Se não tiver nessa, teve em outra. Você tem que acessar. Você vai acessar um momento bom agora. Seu eu superior vai te levar no momento bom que você teve com essa pessoa que te prejudicou lá no útero. No 3. No 1, 2, 3. Vivencia. Agora você diz pro Ângelo tudo isso. Compartilhe isso com o Ângelo criança. 1, 2, 3. Eu já fiz isso. Funciona. É muito bom. O seu eu superior vai te aconselhar como que você tem que agir a partir de agora na sua vida. Como que você vai ter que se comportar. Ouça o seu eu superior. Aí você dá um tempo e pergunta, já terminou? Ele sempre é o eu superior, terminou. Falei, então você vai voltar agora e você vai lembrar tudo que for permitido pelo seu eu superior lembrar quando você se despertar aqui. Então você vai voltar. Você vai voltar agora, fulano. Fala o nome da fulana, né? Nós, agora, aí você vai dizer pro consulente, se concentre na minha voz. E você vai seguir a minha voz. Vou contar de 21 a 25. Quando eu chegar ao 25, você vai ter voltado e retrobado, ó, e ter toda a sua consciência aqui no plano físico. Aí você vai dizer com firmeza, com muita energia, 21. Nesse momento, eu anotei aqui a cola. Movimento, você fala assim, você fulano de tal, movimenta os dedos dos pés. 22, os dedos das mãos. 23, os joelhos. Movimente os joelhos. 24, os cotovelos. 25, nós abrimos os olhos. Aí a pessoa tem que abrir o olho. Se não abrir, você tenta de novo. Você faz bem devagarzinho. Eu fiz muito rápido aqui, né? 21, voltando pro seu corpo físico. Abrindo, movimentando os dedos dos pés. 22, voltando, fulano. Sempre repetindo o nome dela. Voltando pro seu corpo físico. Mexendo os dedos da mão. 24, cotovelo, voltando, fulano, entendeu? Faz isso 2 vezes, 3, se precisar. A pessoa vai voltar e aí você vê, espera ela se recompor e depois você pergunta para ela a experiência para ver o que ela tem para dizer. Você anota. Isso vai te trazer bastante informação, bastante conhecimento.